O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É palavra de vida, é palavra de esperança, é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por um instante. Queridos, queridas, domingo passado, no Evangelho, nós ouvíamos Jesus dizendo assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O tema do seguimento, esse último compromisso do cristão, o do segui-lo, é o tema, é a chave de leitura para a nossa reflexão de hoje. Um Deus que chama para que nós possamos então, através desse chamado, seguirmos ao seu Filho Jesus. Se nós tomarmos a Sagrada Escritura, ela está repleta de chamados que Deus fez. E cada um desses chamados de um jeito particular, de um jeito diferente. A liturgia de hoje nos apresenta, nos trechos que nos foram feitos, 4 chamados de modo específico, e levando a uma consequência. Primeiro, nós ouvimos o chamado de Eliseu, uma característica do chamado de Deus. Deus chama não os desocupados, atentos a isso, tá? Porque é muito comum, eu não sei se isso acontece aqui, né? Tomara a Deus que não, né?
Porque eu já cansei de ver isso em comunidade, geralmente quando tem algum encontro de formação, alguma reunião, a gente olha, ô fulano, você não faz nada mesmo, vai lá representar a gente, né? Infelizmente tem muitos lugares que funcionam assim. Atentos, Deus não chama os desocupados, Ele chama aqueles que estão trabalhando. Ele quer pessoas que tenham disposição no segmento para o trabalho. Então nos apresenta o chamado de Eliseu, que estava trabalhando. O texto nos fala que ele próprio conduzia a última das juntas de bois que estavam arando o terreno. Então ele estava com a mão na massa, ele estava trabalhando, e Elias passa e o chama. Diante da atitude do chamado, o que Eliseu faz? Ele desapega-se daquilo que o impediria de seguir. Aonde estava o apego? Nas juntas de boi. Ele voltou-se, matou a junta de boi, imolou a junta de boi, com a madeira do arado e da canga ele assou a carne e fez uma festa de despedida, né? Fez um bota fora. E a partir daí ele foi para o seguimento. Ele seguiu a Elias, colocando-se a serviço. É exatamente assim que Deus nos chama, na nossa atividade do dia a dia. Quantas mães de família Deus chama para o seguimento? Quantos pais de família? Quantos estão no seu trabalho do dia a dia e são chamados por Deus ao seguimento de seu Filho Jesus Cristo? Então ele chama, repito, aqueles que estão trabalhando, aquelas que estão trabalhando. Ele não quer gente desocupada. Ele quer pessoas que saibam o valor e o compromisso do trabalho para seguirem a Ele, para seguir o seu chamado e seguir ao seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho nós encontramos mais 3 chamados. Mas antes do chamamento no Evangelho, tem uma coisa que nos chama a atenção. Lucas diz que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. E nesse percurso, no seu trajeto, ele passa pela Samaria. Como os samaritanos e os judeus não se bicavam muito, né? Por quê? Porque os samaritanos tinham o seu próprio templo. Então aqueles que tinham o objetivo de ir a Jerusalém não eram acolhidos por eles. Diante da recusa dos samaritanos, vem os 2 discípulos, né? Cheios de arrogância, né? Quer que a gente manda vir fogo sobre eles? Jesus vira para eles e diz assim, presta atenção, né? O objetivo do cristão não é ficar brigando com os outros. Lembra o que Paulo alertava na segunda leitura? Se vocês ficarem se mordendo um ao outro, vocês vão esquecer do essencial. Então não é para brigar. Eu me lembro que esses dias, tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, padre, o que a igreja vai fazer para combater tanta gente que está saindo e está indo para outras igrejas? Não vai fazer nada. O objetivo da igreja não é brigar com os outros. O objetivo do cristão católico não é brigar com os outros por popularidade, para ver quem é maior, quem tem o maior número. Não. O objetivo é mostrar o caminho do seguimento. Então por isso Jesus repreende os 2 discípulos. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Nós estamos aqui para anunciar um projeto. Essa é a missão do cristão. E não viver por aí nos mordendo, nos degladiando, brigando, criando briguinha um com o outro. Mas temos o mesmo objetivo, atingir o reino de Deus. Depois, durante essa caminhada, indo para o outro povoado, acontecem 3 chamados. O primeiro deles, eu te seguirei para onde quer que fores. E aí Jesus o alerta, né? Olha bem, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nada, não tem onde encostar a cabeça. Se você está me seguindo, querendo me seguir, pensando em tirar vantagem, tira o cavalinho da chuva. Porque ninguém pode seguir Jesus Cristo com o objetivo de ter ganhos pessoais, porque esse não é o objetivo. O objetivo é outro, é muito além, é o anúncio do reino. Essa semana, quando eu preparava essa reflexão, eu me recordei de um professor meu do tempo de seminário, meu professor de teologia da graça, Padre José Laira, falecido Padre José Laira, já está na graça de Deus. E ele contou uma vez para a gente na sala de aula,
que quando ele trabalhava no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, diz que tinha uma comunidade da paróquia que ele trabalhava, que todas as vezes que ele ia celebrar nessa comunidade, diz que tinha um menininho que chegava perto dele na hora que ele se paramentava, né? Diz que puxava a túnica dele e dizia assim: quando eu crescer eu vou ser padre, igual você, né? Todo dia, diz que um dia diz que ele chegou na comunidade meio azedo, né? Meio irritado, né? Diz que o menininho chegou e puxou a túnica dele e falou: padre, quando eu crescer eu quero ser padre igual você. E foi saindo. Diz que ele segurou o menino pelo ombro e falou: vem cá, você sabia que padre não tem dinheiro, não tem família e não tem mulher? Diz que o menininho olhou para ele e falou: é ruim, hein? Diz que nunca mais falou para ele que ia ser padre, né? Então é isso que Jesus diz: não venha querer me seguir com um objetivo pessoal, que você vai se decepcionar, porque esse não é o objetivo. É preciso despreendimento. Eu preciso me desprender de coisas materiais. Não é o objetivo pessoal, é um objetivo maior, o anúncio do reino. Esse certamente deve ter ido embora, né? Quando viu dizer: opa, peraí, eu não vou tirar vantagem, eu vou caçar meu rumo em outro lugar. A outro Jesus chama e diz: segue-me. Esse diz para Jesus: eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. É preciso desapego. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Agora você não, você vai anunciar o reino. Desapegar-se daquilo que são as nossas seguranças. Eliseu desapegou-se das suas seguranças. Ele imolou a junta de bois, ele queimou o arado, ele queimou a canga dos bois, desprendeu-se daquilo que o impediria. Quantas vezes nós ficamos presos, né, a algumas coisas, né? Ah, não, eu não vou porque eu tenho que estar, tenho coisa para fazer, eu tenho filhos para cuidar. Calma. Às vezes é preciso desprendimento, é preciso deixar algumas coisas que nos impeçam, que nos travem, que nos amarram no seguimento de Jesus Cristo. Ele diz: deixe que os mortos enterrem os mortos. Desapegue-se, né? Tem aquela propaganda, né? Desapega, não é semelhante àquela não, né? Mas é preciso abrir mão de muita coisa que nos trava, que nos amarra. Há um terceiro, diz para Jesus: eu te seguirei, mas deixa primeiro eu ir despedir-me dos meus pais. É preciso disponibilidade total e perseverança no seguimento a Jesus Cristo. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: não, quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar mais à igreja. Quando eu estiver recebendo um salário maior, aí eu vou começar a devolver meu dízimo. Quando? Quem disse que você vai ter quando? Quem te garante que você vai ficar mais velho? Quem te garante que você... Então é preciso, é agora. É preciso essa perseverança no seguimento. Mas quantos também que se propõem ao seguimento e diante da primeira decepção desanimam? Eu me proponho a ser leitor, né, a seguir, ajudando na minha comunidade como leitor. Na primeira crítica que alguém diz que eu gaguejei na hora da leitura, eu também não vou mais, né? É preciso perseverança. Na primeira crítica que tem da minha pastoral que alguém me fez, eu abandono tudo. É preciso ser perseverante no seguimento, mesmo diante das críticas. Quem põe a mão no arado e olha para trás, fica olhando o que largou, não é digno de seguir Jesus Cristo, não é digno de ser cristão. Ah, mas eu, por ser cristão agora, eu não posso mais entrar na onda do mundo. Ai, eu preciso ser diferente sim, mas eu preciso nesse segmento aquilo que Paulo nos fala na segunda leitura. Por isso, para ser cristão, eu preciso ser livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Somente consegue ser cristão verdadeiro quem é livre, faz a escolha livremente. Eu vou optar por seguir Jesus Cristo. Ah não, porque toda a minha família é cristã e eu tenho que ser. Não, eu vou ser porque eu me identifico com esse Cristo. Eu me sinto
chamado por Ele, e então eu vou segui-lo, mas vou fazer isso livremente. O que eu estou abrindo mão, paciência, fica para trás. Eu vou me desprender daquilo que me impede de ser livre. Eu vou me desapegar daquilo que me impede de ser livre para seguir a Jesus Cristo. Porque se eu estou ainda com algumas amarras em minha vida, eu jamais vou ser um cristão autêntico, 100% cristão. Então eu preciso ser livre de amarras, livre de lembranças do passado, livre de coisas que me impeçam de ser cristão. Então, assim como Deus chamou, Ele ainda hoje continua chamando. Mas não espere, meu querido, minha querida, Elias chegar perto de você e jogar o manto nas tuas costas, não. Não espere o próprio Cristo chegar para você e dizer, segue-me. Ele chama de outras maneiras hoje. Ele pode te chamar através de um convite para um encontro, de um convite para um retiro, de um convite para participar de uma pastoral, de um convite para ajudar até mesmo numa limpeza do pátio, para uma festa que a comunidade vai fazer. Deus chama de diversas maneiras. Cabe a mim, assim como Eliseu, perceber o chamado, perceber aonde Deus me quer seguindo o seu Filho Jesus Cristo. E aí, com liberdade, com despreendimento, com desapego e com perseverança, aí eu vou me colocar a caminho no seguimento desse Cristo, para junto com Ele anunciar e testemunhar o reino de Deus no mundo em que eu estou vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.